esperando encontrar, mas ao voltar, pude perceber, junto de Cristo é o meu lugar. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Quem sou eu para que lembres de mim? Me ouvem bem, pastor? Sim, Arthur, ou sim, Winston, por favor. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse fim de semana que o Senhor nos concedeu com vida e com saúde, Pai. Esteja agora com essa semana que estamos iniciando, que o Senhor possa nos acompanhar a cada minuto, Pai. Esteja também, Senhor, com o pregador, pastor Ronaldo, que ele venha falar conforme a tua vontade, e que nós possamos ouvir e colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, sei que nós somos merecedores, mas é pelos méritos do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Winston. De nada. Muito bem, irmãos, bem-vindos os demais que estão chegando. Já estamos com 55 famílias conectadas. Louvado seja Deus pela presença de todos vocês. Eu vou abrir assim, irmãos, pelo menos para 3 pessoas. Se você tem um pedido específico de oração, alguém que está enfermo, que está passando por dificuldade, alguém que está sofrendo a ação malévola dessa Covid. Você tem desejo de fazer esse pedido de oração? Levanta a sua mão aí, põe aí a mãozinha aí que nós vamos dar a oportunidade para você. Antes, porém, o irmão Arthur, que é membro da Igreja de Central de Barueri, precisou fazer uma cirurgia na sexta-feira, foi submetido, está bem, está se recuperando, esperamos que logo volte para casa, tá bem? Alguém mais quer falar? Levante a mão aí que o Arthur vai liberar o microfone. Levante a mãozinha, tem uma mãozinha azul aí no Reações. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem ninguém que queira falar, pelo jeito. Eu acho que não tem. Ou se tem, está com dificuldade de levantar a mão. Deixa eu ver aqui no bate-papo aqui. Não tem ninguém. Ok. Muito bem. Então, nós vamos fazer assim. Pastor Ronaldo de Oliveira é o nosso secretário da Associação Paulistana, um homem muito experiente no ministério, tem sido uma bênção para todos nós, os pastores, os servidores e para a igreja de um modo geral, não apenas no tempo em que ele lidera o ministério da Secretaria da Igreja da Paulistana, mas pelos campos onde passou, pelas igrejas que pastoreou, tem sido sempre uma experiência especial para nós. Irmã Dulce, o Arthur, libera, por favor, o microfone da irmã Dulce. Pode falar, irmã Dulce, por favor. Graça e paz, pastor, boa noite. É a irmã Dulcineia, tá? Que aí da Dulce Areias, né?
Sim. Eu tenho um pedido especial, é que eu não estava conseguindo aqui erguer a mãozinha, tá? É por uma irmã de Carapicuíba, a irmã Rosângela, a irmã dela está entubada, foi entubada ontem, eles estão muito desesperados com essa história da Covid, e ela pediu oração, hoje já oramos várias vezes, então eu peço esse pedido, né, para Deus ali atuar naquela família e ajudar a cada um deles, que são os nossos irmãos lá de Carapicuíba, tá? E que os Ok. irmãos orem também pela minha fé. É o que é o Muito meu bem. pedido hoje, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Dulce. Vamos orar sim, tá bom? Vamos fazer o seguinte, irmãos. A Vanessa, aquela jovem senhora simpática que está aí preparada para louvar ao Senhor, ela vai cantar uma música especial para a nossa edificação e logo em seguida, pastor Ronaldo, então, irá fazer a oração, pastor, por esse pedido, pelos demais. Temos muitas famílias enfrentando lutas, dificuldades, não é? Nesse tempo de pandemia, muitos irmãos sofrendo ação, alguns obreiros que também estão passando por essa dificuldade. Que o Senhor interceda por nós e aí então abra a palavra para nos trazer a graça de Deus, tá bem? Então, a Vanessa e depois o pastor Ronaldo de Oliveira. Boa noite, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. A música que eu vou cantar fala de milagre. Que Deus faça milagre na nossa vida e nas pessoas que precisam desse milagre, né, nessa pandemia. Espero que todos estejam me ouvindo. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés. E venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens, eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou. Receba os teus dons pela fé. Perceba que estiver um milagre, é um milagre, Senhor, me ajuda a crer os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber os teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação. E com o coração quebrantado te busca em oração. Há muito o que fazer e viver pela fé. O sobrenatural aconteça, miramos tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu santo nome confesse, humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo meu santo nome se desviar dos meus maus caminhos e me procurar, um milagre eu farei.
teus milagres. É um milagre, sim, um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, a tua promessa, que se cumpra hoje a tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim. Teu Espírito em mim. Amém? Amém. Muito obrigado, Vanessa, por este cântico em louvor a Deus. Que Deus continue abençoando você e a sua família também, né? Que a sua voz sempre seja erguida em louvor ao nosso Deus, né? Bem, o pastor Braz abriu oportunidade para os pedidos, tivemos ali um pedido, mas agora o Rodney, ele está pedindo aqui oração também pelo pastor Robson Góes, da Paulista Sul, que está internado com Covid, e pela sua nora, que perdeu o bisavô nessa semana. Eu fiquei até um pouquinho assustado quando eu li aqui Robson Góes, da Paulista Sul, porque há uns 15 dias um outro pastor Robson, da Paulista Sul, faleceu, né? Mas era o Robson Anacleto. E aí agora que eu fui ver, realmente, o pastor Robson Góes é o líder de jovens da Paulista Sul. Então vamos incluí-lo, e também a nora do irmão Rodney, em nossa oração, né? Onde você estiver e como você estiver, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tua bondade e misericórdia da nossa vida. Tens nos sustentado, protegido e amparado até aqui. Se estamos vivos, é graças à tua misericórdia e à tua bondade sem fim. Mas enquanto nós temos muito a agradecer, também temos alguns motivos para te pedir. E queremos interceder em favor do pastor Robson Góes, também em favor da nora, do irmão Rodney, também em favor daquela irmã que foi citada no início dos pedidos. Tu conheces, querido Pai, melhor do que qualquer um de nós a situação dessas pessoas, suas dores, seus sofrimentos, suas lutas. E nós pedimos que a tua bênção esteja sobre cada uma dessas pessoas e também sobre tantas outras cujo nome não foi citado nesta hora. Mas é amparados em teu poder que nós colocamos a vida de cada uma delas em tuas mãos, tendo a certeza de que farás o melhor, não somente tendo em vista esta vida, mas, acima de tudo, tendo em vista também a eternidade. Fica, pois, conosco, querido Pai, ao abrirmos a tua palavra nesta hora também. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bom, amigos. É uma alegria estar com vocês nesta noite. Eu agradeço ao meu querido amigo, pastor Braz, pela oportunidade de estar com vocês, mesmo que virtualmente. É lógico que a nossa vontade era estar presencialmente nas igrejas, mas enquanto isso não é possível, a gente vai conduzindo, né? Ou vamos nos adaptando a essa situação. Me lembro que, coincidentemente, o último sábado antes desta pandemia, eu estive ano passado justamente na igreja do Belval. Foi o sábado, dia 14 de março de 2020. Nós tínhamos enviado uma comunicação por parte da associação diante dos apelos do governo, né, e da gravidade da aproximação da pandemia, e tínhamos enviado uma comunicação solicitando o fechamento temporário das igrejas. E o último sábado em que eu estive presencialmente, antes do início da pandemia, foi justamente na igreja do Belval. Mas a gente espera em breve voltar, não só ao Belval, à Central, mas também às outras congregações
do distrito de Barueri. Agradeço ao pastor Brás também pela expressão que ele usou, né, que eu sou um pastor experiente. Eu costumo brincar com os colegas que essa é uma forma delicada de dizer que a gente está ficando velho, né? Mas em tom de brincadeira, eu tenho essa liberdade com o pastor Brás. A gente está ficando velho e as pessoas, olha, é um pastor experiente e tal, né? É uma forma educada de dizer que a gente está envelhecendo. Mas é verdade. Eu não me importo com isso também e sempre digo que só existe uma forma de nós não envelhecermos. Essa única forma de nós não envelhecermos é morrermos jovens. Então, se você não quer envelhecer, então você pode optar por morrer jovem. É uma outra alternativa, né? Eu prefiro ficar quanto mais velho, melhor. Pelo menos é sinal de que eu estou vivo ainda, né? Mas esse não é o tópico desta noite. Eu quero convidar você a abrirmos a Bíblia num texto muito conhecido, no Salmo de número 30. Salmo 30. Nós vamos meditar nesta noite nos 5 primeiros versos desse Salmo, e a essência está justamente no verso 5, que é uma promessa que tem trazido consolo e esperança para todos no decorrer dos séculos. Mas vamos ler então dos versos 1 a 5 e vamos então analisar um pouquinho este texto. A palavra de Deus diz aqui o seguinte, é um salmo de Davi, e ele diz aqui o seguinte: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E a minha tradução aqui diz então, ao final do verso 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Outra tradução diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem, nós não sabemos exatamente as circunstâncias que levaram Davi a escrever este salmo. Experiências ou quais circunstâncias ele tinha passado. Ele nos dá aqui alguns indicadores, né? Então ele fala, por exemplo, da cura, ele clama que Deus o curou. Ele fala que Deus fez a sua vida ou a sua alma subir da cova. Então ele estava ali, como a gente diz na linguagem popular, né? Estava com o pé na cova. Estava entre a vida e a morte. Mas, de alguma forma, Deus, então, o livrou da cova. Ele também diz que Deus preservou a sua vida para que ele não descesse à sepultura. Deus não permitiu, verso 1 diz isso, né? Deus não permitiu que os seus inimigos se regozijassem contra ele. Mas ele não cita nenhum nome. A gente não sabe se essa experiência está relacionada com Saul, ou se está relacionada com algum inimigo, algum povo inimigo do povo de Deus, os filisteus, ou outras nações ao redor que foram derrotadas por Davi. A gente não sabe se as circunstâncias estão relacionadas com Absalão, que conduziu uma rebelião contra o seu próprio pai. Bem, nós não sabemos exatamente as circunstâncias que levaram Davi a escrever essas palavras. Mas o que nos interessa aqui, em primeiro lugar, é que ele começa este salmo louvando e exaltando o nome de Deus. A primeira frase do salmo é justamente essa: eu te exaltarei, ó Senhor. E meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar você a, no seu coração, ter a mesma atitude que foi registrada aqui pelo salmista Davi. Eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você enfrentou, que você está enfrentando. Eu não sei se você está sofrendo ou se a sua família está sofrendo. Eu não sei que lutas você tem passado ou experimentado. Mas uma coisa eu sei. Mesmo em meio às piores adversidades da vida, nós podemos exaltar e louvar o nome do Senhor. Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele escreveu muito sobre isso. E ele escreveu, muitas vezes, de dentro de uma prisão.
Ele não estava dentro da sua casa, com a geladeira cheia, com a roupa, guarda-roupa, com dinheiro na sua conta bancária. Não eram essas as circunstâncias. Ele estava na prisão. E ali ele fala, né, de render graças ao Senhor, louvar sempre ao Senhor, em tudo dai graças. E essa deveria ser a nossa atitude. Porque se muitas vezes é difícil nós passarmos pelas experiências da vida, lamentando, ou melhor dizendo, perdão, se muitas vezes é difícil nós passarmos pelas adversidades da vida, louvando, exaltando, agradecendo a Deus, muito mais difícil, muito pior é passarmos pelas lamentando, blasfemando contra Deus. Isso torna mais difícil ainda o fardo. Isso torna mais pesadas as circunstâncias da vida. Então, nós deveríamos realmente seguir o conselho bíblico e em tudo dar graças ao Senhor. Note que uma outra razão pela qual nós devemos dar graças a Deus é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quando nós olhamos para trás, nas experiências e nas circunstâncias da vida, é verdade que nós vamos nos lembrar de adversidades, de dificuldades, de lutas, mas se nós formos sinceros para com Deus e sinceros para conosco mesmo, nós vamos nos lembrar que há muitas razões mais para agradecer a Deus do que para reclamar por causa das circunstâncias da vida. As bênçãos de Deus são infinitamente maiores em quantidade e em qualidade do que as lutas e as adversidades que nós enfrentamos. E é por isso que o salmista, então, o próprio Davi, no verso 4, que nós já lemos, né, ele diz, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então, não somente ele estava exaltando a Deus, mas ele agora convida a nós, a você e a mim também, a salmodiarmos, a cantarmos graças ao seu santo nome. E eu terminaria essa primeira parte lembrando a parte da lei do voto, melhor dizendo, dos desbravadores, né? Ter sempre um cântico no coração. Essa deveria ser a nossa atitude, ter sempre um cântico no coração. Isso vai aliviar as nossas lutas, vai tornar o fardo mais leve e mais fácil de ser suportado. Vamos prosseguir agora. O salmista tinha muitas razões para louvar a Deus, e ele descreve algumas delas aqui. Os seus inimigos não tinham conseguido vencê-lo, ele tinha sido livrado em meio às adversidades, ele tinha sido curado, a sua vida tinha sido preservada nas piores circunstâncias, nas piores adversidades. Deus deu a vitória a ele contra os inimigos do povo de Deus, Deus o protegeu Deus o protegeu das mãos de Saul. Quantos dias Davi esteve escondido em cavernas, dormindo no deserto para salvar a sua vida? E em cada uma daquelas circunstâncias, Deus o guardou e o protegeu. Então, eu novamente reforço este pedido. Se você voltar atrás na sua memória e lembrar-se daquilo que o profeta Jeremias, por exemplo, escreveu, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quantas coisas nós temos para trazer à nossa memória, quantas coisas boas. Agora, queridos amigos e irmãos, é uma questão de escolha. Silva diz que não está me ouvindo. Os demais não estão ouvindo também? Ou será que é alguma configuração do José da Silva? Pastor Braz, estão ouvindo ou não? Estou te ouvindo normal. Estamos ouvindo muito bem, pastor. Deve ser configuração do celular dele. Tá ok. Muito obrigado. E eu só corrigiria, irmão José da Silva, eu não sou o pastor Romualdo. O pastor Romualdo é o presidente da associação, né? Eu sou o pastor Ronaldo. Trabalho junto com ele ali, né? Mas ele é o presidente da associação e eu não tenho nenhuma aspiração de ocupar o lugar dele, né? Até em brincadeira ele diz que nós somos uma dupla caipira, né? O Romualdo e o Ronaldo.
Então, lançar um CD de música sertaneja em algum momento aí, né? Mas eu espero que o irmão consiga realmente ajustar as configurações para poder ouvir aí, então, irmão José. Bem, então, eu dizia que é uma questão de escolha. Nós podemos trazer à nossa memória o que pode, ou podemos, por outro lado, encher a nossa mente de preocupações, de ansiedades, de angústias, de pensamentos que trazem depressão, tristeza. É uma escolha que nós podemos fazer. Eu sempre costumo dizer o seguinte: diante de uma tempestade, ou quando acaba uma tempestade, o pessimista olha para baixo e ele só vê a lama, o lodo, a tempestade. Por outro lado, o otimista, ele olha para cima, depois de uma tempestade, e ele vê o sol brilhando novamente. Ou, se é noite, ele vê o céu estrelado. Então, é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Nós vamos olhar para cima, vamos ver o arco-íris, vamos ver o céu estrelado, vamos ver o sol brilhante, ou a lua em sua beleza, depois de uma tempestade, ou vamos olhar para baixo e pensar só na lama, no lodo, no lixo que foi arrastado pela enxada. É uma questão de escolha. Davi passou por muitas dificuldades, como eu já mencionei. Ele poderia também passar o resto da vida se lamentando, mas ele fez uma escolha de agradecer ao Senhor por tudo que Deus havia dado para ele até ali. E agora nós chegamos, então, ao verso por excelência deste capítulo, que é o centro de todo este salmo. Quando ele diz: não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero comentar com vocês essas duas frases. Em primeiro lugar, aqui existe no início do verso 5 uma referência à ira de Deus. Infelizmente, algumas pessoas às vezes lutam com essa palavra, ira, associada ao caráter de Deus. Não conseguem realmente imaginar um Deus irado. Agora, nós temos que compreender esta palavra no seu sentido bíblico. Deus não se ira pelas razões pelas quais você e eu nos iramos. A gente fica irado quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém pisa no nosso calcanhar, quando alguém faz aquilo que a gente não gosta, quando alguém não agrada, não nos agrada. Mas isso não incomoda Deus, isso não deixa Deus irado. Deus não é um ser rento, que fica irado por qualquer coisa, absolutamente. Agora, é certa aquela expressão de que Deus se ira contra o pecado, mas ele ama o pecador. Então, tudo aquilo que acaba comprometendo o plano de Deus, o propósito de Deus, o pecado que acaba criando uma barreira entre nós e Deus, Deus realmente se ira contra o pecado. Mas ele nos ama. E é por isso que a palavra de Deus diz que a sua ira não passa de um momento. O seu favor dura a vida inteira. E aqui está um contraste maravilhoso, né? A ira é passageira. O favor dura a vida inteira. Quando eu leio esta parte do verso, eu me lembro das crianças, as crianças pequenas, né? Elas podem ali até nas brincadeiras delas entre si, em algum momento ficar iradas uma com a outra. Uma pegou o brinquedo que era da outra, uma não quis dividir o brinquedo, não quis dar uma parte do sorvete para outra, e aí a outra fica brava, fica irada. Mas você e eu sabemos quanto tempo dura a ira de uma criança. Em 1 ou 2 minutos, elas já estão brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. Assim é o nosso Deus. A sua ira dura um momento. Já o seu favor dura a vida inteira. E é por isso que o salmista chega a essa maravilhosa conclusão. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O que provoca as noites na nossa vida? O que traz choro para nós? Eu anotei algumas coisas aqui.
Às vezes o pecado que nós cometemos e o remorso por esse pecado pode encher as nossas noites de choro, arrependidos pelos pecados que nós cometemos. As dificuldades ou adversidades da vida, o desemprego, o divórcio, uma dificuldade econômica, um concurso no qual você não foi aprovado, uma proposta de negócio ou de mudança de emprego que não se concretizou, uma perda financeira, um bem que foi roubado, tudo isso pode provocar o choro nas noites da vida. E eu acrescentaria também as situações envolvendo a vida e a morte. E estas, infelizmente, estão sendo mais comuns nos nossos dias. A doença, a pandemia, a internação, alguns estão sendo entubados, alguns não voltam mais desta intubação, acabam perdendo a sua vida. Então, todas essas circunstâncias podem produzir choro nas noites da existência. E quando me refiro às noites da existência, eu não estou falando só do período em que o sol não brilha e a lua está no céu. Não estou me referindo só às trevas da noite, como é o caso agora, né? 17 para as 8 horas da noite. Às vezes, mesmo diante do sol mais radiante, você pode estar passando pelas trevas da noite. Você pode estar numa tempestade, num turbilhão, mesmo o sol brilhando lá fora. Sabe o que eu estou falando? Você já passou por isso. E mesmo com o sol brilhante, mesmo quando não há nuvens no céu, mesmo quando o dia é maravilhoso em termos meteorológicos, você pode estar chorando por causa das dificuldades e das adversidades da vida. Talvez você tenha chorado hoje. Talvez você tenha chorado na semana passada por causa das lutas e das dificuldades. Mas a promessa do Senhor para mim e para você é essa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O anoitecer pode para nós, mas o amanhecer trará alegria. Que deduções nós fazemos a partir deste verso? Em primeiro lugar, nós, como cristãos e como os filhos de Deus, mesmo em meio à escuridão da vida, devemos sempre acreditar que as nuvens escuras passarão e amanhã raiará. Nós somos, como diz o profeta Zacarias, prisioneiros da esperança. Eu gosto muito dessa frase, dessas duas palavras, prisioneiros da esperança. Nunca desista, nunca desanime, nunca deixe de acreditar que as trevas da noite passarão e os raios brilhantes da manhã surgirão sobre a sua vida. Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, pode ser no próximo mês. Eu não sei quando Deus vai cumprir a sua promessa, mas não desista. Sejamos, você e eu, prisioneiros da esperança. Outra lição que eu quero deixar aqui para nós, além de sermos prisioneiros da esperança. Lembremos-nos que Deus conhece todas as nossas noites escuras, nosso sofrimento, nossa dor. Nada disso é desconhecido ao nosso Pai. Ele sabe melhor do que ninguém quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Porque ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias da vida, até a consumação dos séculos. E ele estará conosco mesmo nas horas mais difíceis. Deus não vira o seu rosto, Deus não nos esquece, Deus não nos desampara quando nós passamos pelas trevas da existência. Terceiro lugar, confie nas promessas do Senhor. Eu gosto de um pensamento de Ellen White, onde ela diz o seguinte: apagar da palavra de Deus, ou seja, apagar da Bíblia, as promessas, seria como querer apagar o céu
Perdão, como apagar o sol no céu. Vou repetir. Apagar as promessas de Deus da Bíblia seria como querer apagar o sol do céu. E, logicamente, nós não conseguimos fazer isso. Então, nas horas de sofrimento, nas horas de tristeza, lembre-se das promessas de Deus. Apegue-se às promessas do Senhor. Ele é fiel e ele cumprirá cada uma das suas promessas. Nenhuma das suas promessas voltará vazia. Nós podemos nos lembrar disso. Outra lição que nós podemos tirar. Sempre nos lembremos de que, diante da eternidade, os sofrimentos que nós passamos aqui nesta vida não são como nada. Se você colocasse numa balança, né, os sofrimentos desta vida e a glória que Deus está preparando para nós na eternidade, com certeza o prato da balança pesará muito mais para as bênçãos e as glórias que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então, os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que Deus está preparando para nós no porvir. Amanhã sempre pode trazer novas forças para enfrentarmos as lutas da vida. Uma noite de sono, uma noite de oração, uma noite de luta com Deus, como Jacó lutou com Deus, sempre terminará com uma nova manhã, onde as nossas forças foram renovadas, onde a nossa confiança em Deus foi fortalecida e nós podemos, então, avançar. Duas últimas lições. Esta promessa de Deus é um lembrete também para que nós aprendamos a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Às vezes, nós não nos damos conta de que alguns que estão ao nosso lado estão chorando. Pode ser que você esteja passando agora a experiência mais alegre, mais feliz da sua vida. Mas lembre-se de que alguém ao seu lado pode estar passando pelas noites da existência. Então, que Deus nos ajude realmente a chorarmos com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. E eu terminaria agora, então, com a última lição deste salmo. Amanhã, mencionada neste salmo, pode se referir, sim, a amanhã especificamente, né, segunda-feira, um novo dia, com novas oportunidades, com novas chances. Amanhã pode se referir, sim, à semana que vem, ao mês que vem, ao ano que vem, quando as bênçãos de Deus se renovarão na nossa vida. Mas, acima de tudo, queridos amigos e irmãos, amanhã, mencionada neste salmo, se refere à segunda vinda de Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós enfrentaremos noites e manhãs, tristezas e alegrias, lágrimas e sorrisos. Mas a promessa de Deus é clara, e ele prometeu que em breve ele voltará. E naquele dia raiará a manhã de eterna luz, a manhã que jamais passará, a manhã que superará e vencerá todas as trevas desta existência. E nós, então, precisamos nos agarrar a esta promessa, confiar naquilo que Deus prometeu a cada um de nós e preparar-nos, então, para aquele dia glorioso, quando, como a própria Bíblia diz, não haverá mais trevas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque as primeiras coisas passaram. Nós aguardamos, então, em breve, o surgimento desta manhã, a segunda vinda de Cristo Jesus. E que até lá, Deus fortaleça você, Deus fortaleça a mim, Deus nos sustente, nos ampare para enfrentarmos as lutas da vida sem desanimar, porque aquele que vem virá e não tardará. Que a bênção de Deus seja sobre você e a sua família. É a minha oração nesta noite por todos nós. Amém. Obrigado, pastor Ronaldo, pela mensagem tão oportuna, que traz conforto, que renova a esperança
e que nos firma na promessa que o Senhor fez de um dia trazer nova vida para todos nós, não é? O choro pode durar na noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando ela chegar, seremos todos transformados no abrir e fechar de olhos, irmãos. E então estaremos para sempre com o Senhor, não é? No novo céu e na nova terra. Antes, pastor, do senhor orar, para finalizar a adoração, eu só queria dar 2 recadinhos para a nossa igreja, o nosso distrito. A quarta-feira teremos o nosso culto de oração, como frisei ontem também. Sexta-feira teremos o nosso culto e no sábado também. Alguém até disse assim, olha, eu achei que não ia ter culto hoje. Não, nós fizemos o culto hoje porque na sexta não foi possível fazer, visto que a mudança foi repentina, tá? Mas nós vamos voltar à prática de sexta e sábado e deixar os domingos para o programa de evangelismo, se nossa igreja continuar fechada na entrada do mês de abril. A associação, através do pastor Cidral, estará fazendo uma série de evangelismo, e no ano passado o resultado foi muito bom e queremos dar essa oportunidade para os irmãos também, tá bom? Amanhã à noite nós estaremos realizando uma classe bíblica, já temos feito há 3 semanas, temos uma média ali de 22, 23 pessoas participando. Se você quiser participar, envia para nós uma mensagem, nós mandaremos o link para você, tá bom? Obrigado a todos. Pastor, ore por nós e nos abençoe, por favor. Vamos orar, então, irmãos. Obrigado, porque sempre ao abrirmos a tua palavra, encontramos nela o alento, o ânimo, a esperança para enfrentar qualquer tempos mais difíceis vividos durante toda a existência. Mas nós nos alegramos porque nada disso é desconhecido. Te agradecemos e te louvamos pela esperança que temos. Muito em breve as lutas desta vida passarão. Te louvamos pela esperança e pela promessa maravilhosa de que as lágrimas e o choro podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E virá pela manhã quando Cristo voltar a esta terra e levar-nos para o seu lar de glória. Até lá, querido Pai, sustenta a cada um de nós, fortalece a cada um de nós. Não permita, Senhor, que nenhum de nós desanimemos nesta luta, nesta jornada, neste conflito cósmico contra o mal, mas que pela graça de Cristo Jesus sejamos verdadeiramente mais que vencedores. Abençoa o pastor Brás, a irmã Edileuza, suas filhas. Tu sabes como eles precisam da tua bênção também, especialmente a irmã Edileuza, na sua saúde. Coloca a tua mão sobre ela. Abençoa também os queridos irmãos dessas igrejas do distrito de Barueri, que a tua graça e a tua bondade alcance a cada um deles. E que permaneçamos firmes nesta fé, até recebermos a coroa da vida eterna das mãos de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez, por aceitar o nosso convite e por nos abençoar nesta noite. Irmãos queridos, se quiserem ligar a câmera, dar um tchau para o pastor Ronaldo, agradecer a presença dele, a mensagem. Um bom descanso a todos. Muito obrigado a todos. Uma boa semana. Que o Senhor os acompanhe, boa semana os guarde e lhes dê a paz de Cristo Jesus. Amém. Obrigado a todos. Viu? Um abraço, pastor. Um grande abraço para irmandade. vocês. Obrigado, Vanessa, Elias, obrigado, Arthur, Rodinei, todos que colaboraram para que o culto pudesse acontecer. Obrigado aos nossos líderes, nossos anciãos, nossos diretores de ministério, nossa juventude que aí está, né? Nossa irmandade como um todo. Deus continue com vocês nesta noite e durante toda esta semana. Cadê as crianças? As crianças sempre dão um toque especial ali, ó. Estou vendo a Maria Severina ali, olha lá. Nenê dando um tchau, não é? Olha lá, a dona patroa aqui, ó. Obrigado, né? Olha Tudo bom, ali. Edileuza? Bom vê-la aí, viu? Como é que é? Oi, pastor falou alguma coisa. O que você falou, pastor?
Ah, não, eu falei boa noite para Edileuza. Foi um prazer vê-la aí também, viu? Obrigada por orar por mim. Obrigado, Amém. gente. Agora eu estou no novo look. Deus abençoe a todos. Tá bom. Muito bem. Tchau, gente. É, Um abraço para todos É um vocês. charme a mais, né, Edileuza? Agora eu posso mudar de cor Deus meu abençoe. cabelo todo dia. Pois é. Amém. Deus abençoe a todos, viu? Como estão, Débora, Miriam, seus pais, como estão? Abre os microfones aí, Arthur. Libera o microfone do povo, Arthur. Pode liberar, por favor. Isso. Laine, cadê a Manu, Laine? Quero ver a Manu aí. Pedir para ver os meninos. Pode abrir os microfones.